O editorial. Achei. Muito bem, então aqui na Carandá a gente tem se preocupado cada vez mais em desenvolver um currículo que possa fazer frente ao grande desafio contemporâneo que a gente tem na sociedade, que é tratar da pauta antirracista, né? Tratar dos temas relacionados ao racismo, como ele se manifesta na nossa sociedade e as maneiras da gente fazer o enfrentamento dessa situação. Nos 2 primeiros trimestres do curso de História aqui na Carandá, a gente se dedica a conhecer um pouco mais a respeito do período colonial da história brasileira, né? A chamada América Portuguesa. Sendo que no segundo trimestre a gente mergulha no que foi o século XVIII aqui na colônia, né? Na América Portuguesa, e é o momento em que a gente faz a nossa visita a Minas Gerais. O trabalho de campo dos 9º anos aqui na Carandá é em Minas Gerais, nas cidades coloniais. Então a gente tem lá uma visita a Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, Congonhas. A gente faz um circuito por ali, nessas cidades. E para além da monumentalidade, todas as esculturas, toda a obra monumental do Aleijadinho, que é também um dos nossos objetos de análise, de investigação, a gente também está interessado em entender melhor como é que se molda, como é que se constrói a memória no Brasil, né? A gente discute nas aulas o quanto a memória é seletiva, né? Tanto de um ponto de vista mais pessoal, quando a gente escolhe falar de um objeto e não falar de outro, mas também pensando numa perspectiva mais abrangente, né, na sociedade como um todo. A gente também escolhe que a gente vai homenagear determinados bandeirantes e não vai homenagear aqueles que foram as vítimas dos bandeirantes, os escravizados, sejam indígenas, sejam africanos, enfim. Nesse sentido, nossa ida para Minas Gerais é uma grande oportunidade da gente pensar a respeito dessas memórias que são subalternizadas de maneira bastante enfática no nosso país e, inclusive, de maneira bem deliberada, né? Isso não é um acaso, não é um acidente, é algo deliberado. Nossa missão, então, é resgatar determinadas memórias que estão ocultas por muitas razões, mas principalmente porque a gente é um país racista que se constituiu com base na exploração escravocrata. Isso não podia dar outro resultado, né? De fato, a gente tem um país bastante desigual e em que o racismo é algo bastante presente. Então, a revista Cicatrizes, ela surge como uma espécie de mecanismo para tornar público a nossa investigação a respeito desses temas todos que transitam pela pauta de racista, tendo o Brasil colônia ou América Portuguesa como um grande pano de fundo, uma grande desculpa, um grande subterfúgio para a gente pensar a respeito de questões contemporâneas, questões ligadas ao racismo estrutural que graça no nosso país e como é que a gente faz esse enfrentamento. Há 2 anos, a turma que hoje está no 2º do ensino médio foi a primeira convidada a produzir aquilo que ficou uma espécie de piloto da revista. Foi lançada então no ano de 2022 e 2 estudantes, a Clara Boaventura e o Rafael Borges, pensaram nesse nome Cicatrizes. Foi o nome mais votado naquele ano e a gente transformou as Cicatrizes num projeto do 9º ano. Uniu-se a história, as disciplinas de geografia e de língua portuguesa, e a gente então tem hoje uma revista mais consistente, mais densa, mais bem estruturada, mais bem pensada por uma equipe de professores, né? Eu à frente das aulas de história, a Mércia à frente das aulas de geografia e a professora Natasha à frente das aulas de língua portuguesa e literatura.
Então, a gente tem aí uma grande oportunidade de pensar essa questão racial do Brasil, né, por meio da elaboração de diversos textos, de diversos gêneros que compõem a revista. Então, fica aqui o meu convite, né, para que vocês conheçam em breve o número 3, a edição 3 da revista Cicatrizes, que vai ser lançada nesse ano de 2024 pelos meus queridos alunos e alunas dos nonos anos, e com um tema, né? A gente elegeu para esse ano um tema central, que é a educação. Então, o guarda-chuva que de alguma maneira orienta a produção dos vários textos, dos vários gêneros textuais, foi justamente a educação. Acho que a revista está ficando muito bonita. E aí então fica esse convite para que todas e todos acessem a revista, uma revista eletrônica, e possam ler os textos brilhantes dos nossos estudantes do nono ano da Carandá Educação. Então, o projeto da revista Cicatrizes é muito interessante e significativo para que a gente possa trabalhar com a competência escrita dos alunos. Nele, nós concentramos a curadoria de alguns gêneros textuais mais expressivos que fazem parte desse veículo de comunicação. Então, nós temos o editorial, o artigo de opinião, as resenhas, a reportagem, as tirinhas e charges, o próprio expediente, né, com a capa, contra a capa, e todo o estudo da linguagem verbal e não verbal com o designer, a identidade da revista. Então, os alunos foram divididos em equipes distintas, e essas equipes puderam se debruçar, né, e produzir esse material em duas etapas. Uma primeira versão, né, dos textos, e uma segunda versão mais apurada, mais aprofundada, mais refinada. Abordaremos os temas polirracial e representatividade da literatura negra. Meu nome é professora Mercy, sou professora de Geografia aqui da Carandá, pelo menos há uns 13 anos. A gente queria saber qual é a pauta escolhida desse ano e por que dessa pauta. Bom, a gente escolheu para a revista Cicatrizes o tema da educação porque, evidentemente, a gente acha extremamente relevante a questão das relações sociais que começam desde pequenos. Então, falar de racismo estrutural, sem sombra de dúvida, é falar em educação. Se a gente não começa a dar base, dificilmente a gente vai ver a transformação que todos nós desejamos.